Meus irmãos e irmãs, olha como nós estamos caminhando bem, né? Quem tem acompanhado essa proposta que fizemos e está cumprindo a proposta, já estamos indo, né, quase que para o final do Evangelho de São Lucas. Hoje a nossa proposta é leitura no capítulo 22, fazer a leitura dos versículos 14 até o versículo 38. É uma leitura um pouquinho mais longa, que narra sobre a nova Páscoa, o anúncio da traição, a advertência e promessa aos 12, a advertência que Jesus faz a São Pedro e também a iminência da aprovação pela qual os discípulos passariam. Vamos então à nossa leitura. E quando chegou a hora, ele se pôs à mesa e os apóstolos com ele. E ele disse: Eu desejei tanto comer esta Páscoa convosco antes de padecer. Pois eu vos digo, nunca mais a comerei até que ela se tenha realizado no reino de Deus. Ele recebeu então uma taça e, depois de ter dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Pois eu vos digo, doravante eu não beberei mais do fruto da vinha até que venha o reinado de Deus. A seguir, ele tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E para a taça ele fez o mesmo após a refeição, dizendo: Esta taça é a nova aliança em meu sangue derramado por vós. Mas eis que a mão daquele que me entrega está a servir-se comigo nesta mesa. Pois o Filho do Homem parte o que foi determinado. Mas ai do homem por quem ele é entregue. E eles se puseram a perguntar uns aos outros qual dentre eles faria isso. Eles chegaram a discutir sobre quem dentre eles lhes parecia o maior. Então lhes disse: Os reis das nações agem com elas como os senhores, e os que dominam sobre elas fazem-se chamar de benfeitores. Quanto a vós, nada disso, mas o maior dentre vós tome o lugar do mais moço, e o que comanda o lugar de quem serve. Qual é, com efeito, maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é acaso o que está à mesa? Ora, quanto a mim, estou no meio de vós, no lugar daquele que serve. Vós sois os que perseveraram comigo nas minhas provações, e eu disponho para vós do reino, como o meu Pai dispôs dele para mim. Assim comereis e bebereis à minha mesa em meu reino, e vos assentareis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O Senhor disse: Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos sacudir no crivo, como se faz com o trigo. Mas eu orei por ti, a fim de que a tua fé não desapareça. E tu, quando tiveres voltado, confirma os teus irmãos. Pedro lhe disse: Senhor, contigo eu estou pronto a ir até mesmo para a prisão, até mesmo para a morte. Jesus disse: Eu te digo, Pedro, o galo não cantará hoje sem que tenhas negado 3 vezes que me conheces. E ele lhes disse: Quando eu vos enviei sem bolsa, nem alforge, nem sandálias, algo vos faltou? Eles responderam: Não, nada. Ele lhes disse: Agora, porém, quem tiver uma bolsa, tome-a.
Da mesma maneira, quem tiver um alforge e aquele que não tiver espada, venda o manto para comprar uma. Pois eu vos declaro, é preciso que se cumpra em mim este texto da Escritura. Eles o contaram entre os criminosos. E de fato, o que me concerne vai se cumprir. Senhor, disseram eles, eis aqui 2 espadas. Ele lhes disse, isso basta. Que evangelho, hein, meus irmãos? Hoje nós voltamos à noite em que Jesus foi traído, ao momento em que ele compartilhou sua última refeição com os discípulos. E muitos de nós nos uniremos a outros cristãos hoje em uma celebração solene, fazendo memória dessa ocasião. A Quinta-feira Santa, vocês devem saber, deriva do latim mandatum, que significa mandamento. Este nome remete ao Evangelho de São João, onde Jesus instruiu seus seguidores naquela noite que eles se amassem como ele os amou. Embora esse mandamento específico não seja mencionado no relato de São Lucas, a reflexão e oração sobre essa história nos comovem profundamente ao revelar o cuidado e o amor que Jesus demonstrava por seus amigos. Apesar de suas falhas e confusões, os discípulos nunca foram abandonados por ele. Eles careciam de uma compreensão mais plena dos planos que Jesus apresentava. E isso os torna muito semelhantes a nós também. E isso é reconfortante, pois evita que coloquemos os discípulos num pedestal inalcançável, pensando, nunca poderemos ser assim como eles. A verdade é que somos exatamente como eles, confusos, bem-intencionados, porém equivocados, prontos para seguir Jesus em um momento e a negá-lo no próximo, desejosos de ajudar, mas cometendo erros. Portanto, como podemos nós internalizar esta história e transformá-la em uma fonte de vida e esperança enquanto vivemos este dia sagrado, esta Quinta-feira Santa? Vamos observar o equilíbrio na narrativa. Olhe para o texto que nós lemos hoje, observe que há um equilíbrio entre a história e tudo o que está acontecendo. Ela vem nos trazer uma refeição que, embora seja ali central no Evangelho vital, mas é também um Evangelho que nos apresenta um ensino em que Jesus reflete o reino de Deus. E além disso, é uma ótima oportunidade que Jesus encontra para preparar seus amigos para os desafios que eles viriam a enfrentar. Neste Evangelho também nós encontramos o sentido da comunhão. Sempre que você for receber a comunhão, lembre-se de que ela é o sinal da eterna aliança de Deus conosco. Deus comprometeu-se com seu povo e com o mundo por meio de Jesus, como um noivo que se dedica eternamente à sua noiva. Portanto, o ato de receber a comunhão celebra essa promessa e também a presença do governo salvador de Deus sobre o mundo, sobre nossas vidas. Se você pensar que não parece que Deus realmente governe, leia novamente os versículos 25 e 27 e reflita. E você descobrirá que Deus não revela não governa com um poder bélico, mas chamando servos para fazerem a sua obra. É diferente o olhar de Deus. Deus olha e age de uma forma muito diferente da forma como nós olhamos e agimos. Tanto é que um terceiro ponto nesse evangelho de hoje é exatamente o olhar de amor. Por isso é que eu convido você a ler novamente este capítulo, lentamente, imaginando
que você está sentado à mesa com Jesus e seus amigos. E perceba como em cada gesto e olhar o amor de Jesus transborda. Esse amor está presente em todas as suas ações, até mesmo na frustração que ele sente. Jesus é o amor encarnado. É por isso que somos chamados a amá-lo e a amar também uns aos outros. Se você for receber a comunhão hoje, ou em breve, considere duas questões importantes. A primeira delas é pense como minha participação na comunhão pode me tornar um servo melhor para as pessoas ao meu redor e também para o mundo. E a segunda questão, como a comunhão pode me preparar para lidar com as tentações e os desafios da minha vida. Fazendo a leitura deste evangelho, me fez lembrar, algo que eu vi de um bispo uma vez, ao descrever a comunhão como um banquete do guerreiro. Esse bispo estava, na verdade, tentando dizer que a intenção era deixar demonstrado que a Eucaristia é o alimento que nos fortalece para realizar o trabalho do Reino de Deus. Portanto, pense nisto. Algo que, havendo possibilidade, nós não devemos deixar nunca de fazer é nos aproximar da Eucaristia. Reze comigo. Meu Senhor e meu Deus, esteja sempre à minha frente, indicando-me por onde eu devo andar, esteja sempre ao meu lado, amparando-me nas dificuldades e atrás de mim com todos os anjos do Senhor, protegendo-me de todo o mal, hoje e sempre, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu dia, a bênção do Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.